Iniciado. Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 27 de abril de 2021, turno da manhã, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da terceira sessão deste CARF. Iniciamos os trabalhos, nós iremos definir a sequência de votação, que será mantida para todas as sessões dessa reunião de abril. Então, teremos, iniciando com o doutor Luiz Felipe Resch, em seguida o doutor Oswaldo, doutora Fernanda, doutor Ronaldo, doutor Leonardo, e eu finalizo a sequência de votação. Temos quórum regimental, todos os 6 conselheiros estão presentes, então iremos dar início à nossa sessão com o item número 48 da pauta. Nós iremos iniciar por esse item, porque tem pedido de sustentação oral, então iremos dar preferência. Eu peço ao apoio administrativo para fazer a convocação do patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 48 da pauta. Antônio Fernandes. O processo será julgado agora. Não vou verificar a mensagem privada no chat. Item 48 da pauta. Doutor Antônio Fernandes. Seu processo será julgado agora. Favor de verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Doutor Antônio, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa turma. Amém. O senhor está representando Adubos Araguaia. O processo é o item número 48 da nossa pauta, relatoria da doutora Fernanda Cotizias. A doutora Fernanda irá fazer a leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua exposição. E então a palavra irá retornar à doutora Fernanda para que ela possa proferir o voto e iniciarmos os debates. Após a apresentação do voto, doutor Antônio, caso o senhor tenha algum esclarecimento, alguma intervenção sobre alguma questão que seja exclusivamente de fato, o senhor pode solicitar a palavra, né? Tem um íconezinho de uma mãozinha aí na barra do JITS, é só fazer a solicitação. Ok? Ok. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos. Como esse caso ele tem algumas questões de fato, né, um pouquinho diferentes do que a gente costuma colocar, eu resolvi fazer o relatório e vou ler para vocês para que fique mais claro e mais fácil julgá-lo, porque ele tem tanto um aspecto de perder comp quanto um aspecto de lançamento, que não é tão comum nós vermos por aqui hoje em dia, né? Então vamos lá. Verso presente sobre perder comps transmitidos entre junho de 2007 e agosto de 2008 para compensação de créditos de COFINS referentes aos 4 trimestres de 2005, com débitos de RPJ e CSLL da empresa que foram parcialmente homologados pela fiscalização. Foi ainda lavrado auto de infração, com ciência do sujeito passivo, em 8 de 12 de 2009, para exigência dos valores de COFINS não cumulativa do ano calendário de 2004, devidos e não confessados pelo contribuinte, no total de R$ 5.892.366,40. Valor acrescido de multa por falta de recolhimento de 75%, juros e multa de mora. Na manifestação de conformidade, em relação à não homologação das compensações, sustenta-se que o entendimento do fisco é equivocado, pois considerou como sendo operações de venda para entrega futura meros faturamentos antecipados, nos quais o momento do reconhecimento da receita é o da tradição da mercadoria, e não da emissão de notas fiscais de simples faturamento, que no faturamento antecipado o vendedor ainda não possui os produtos a serem vendidos, e o que é existente é um compromisso sobre uma venda a se realizar posteriormente,
enquanto que na venda para entrega futura, a mercadoria vendida é colocada à disposição do comprador, que opta por retirá-la a posteriori, que no caso dos autos, todas as notas fiscais objetos dos ajustes tratavam-se em verdade de faturamento antecipado, vez que a empresa vendedora ainda não dispunha das mercadorias em estoque no momento da venda, como atestam os próprios adquirentes em documento anexo, que também as compras para recebimento futuro são, na verdade, adiantamentos para futuras retiradas, sem que as empresas fornecedoras tivessem posse das mercadorias vendidas, surgindo o direito do crédito no montante da tradição. O fato de a empresa ter recebido mercadorias em consignação não impede que sejam, por ele, consignatário, comercializadas com terceiro, antes mesmo da efetiva aquisição, e havendo a venda fato gerador da contribuição, ocorre o que, como entendeu o CARF em acórdão, né, em outro acórdão, cabe o creditamento. A grande parte das vendas da empresa ocorreram no mesmo mês em que as mercadorias recebidas em consignação, devendo ser afastado o lançamento por insegurança na determinação da infração, e, ainda que a obrigação de provar a acusação seja do fisco, a empresa está envidando esforços para produzir prova em relação às supostas alegações. Com a impugnação do auto de infração lavrado, reitera a argumentação da manifestação de inconformidade, acrescentando-se que, tratando-se com fins de tributo lançado por homologação, houve decadência em relação ao período anterior a dezembro de 2004, tendo em vista que a ciência da autuação se deu apenas em 8 de dezembro de 2009 e a ausência do recolhimento não desnatura o lançamento, conforme já assentou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo que ocorreu nos autos foi recolhimento a menor, como se percebe pela própria planilha da autuante, que lança diferenças, e que não incidem juros de mora sobre multa de ofício. Diante disso, a DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o auto de infração. No julgamento, que foi realizado de forma conjunta para a manifestação de inconformidade e para a impugnação, concluiu-se que o argumento de que o direito de crédito surge no momento da tradição, quanto a estas não estejam em estoque, não encontra guarida no artigo 1º da Lei 10.833, e os casos analisados são de venda para entrega futura, conforme registrado nos livros de apuração do CMS. Nas compras para recebimento futuro ou em consignação, o direito de crédito surge no momento da tradição e não da emissão da nota fiscal de faturamento antecipado, que o direito pleiteado não é líquido e certo, visto que está a depender de provas a serem ainda produzidas pela empresa, que em relação à decadência, não havendo pagamento espontâneo, deve ser aplicada a regra do artigo 173.1 do CTN, conforme o entendimento já fixado pelo STJ, e, como não houve pagamento no caso concreto, a decadência ocorreria em 31 de dezembro de 2009, cabendo destacar que a jurisprudência colacionada pela recorrente não vincula o julgador. E tanto o imposto como a multa de ofício compõem o crédito tributário, não podendo ser afastados pelo julgador os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, visto que incidem sobre o crédito tributário. Resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, abarcando tanto a questão do auto de infração quanto a manifestação de inconformidade, reiterando, né, todos aqueles argumentos que foram apresentados acima. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído inicialmente ao conselheiro Rosaldo Trevisan, cujo voto foi pela conversão do julgamento em diligência nos termos da resolução CARF 3403-000526, para verificar as alegações da recorrente quanto à adoção do regime de competência e apuração de eventuais diferenças restantes em relação aos créditos solicitados, bem como em relação ao valor lançado. Do retorno dos autos ao CARF, essa turma entendeu pela necessidade de realização de segunda diligência, consignada na resolução CARF 3401-001-174, desta vez, quanto aos argumentos de que as retenções deveriam ser consideradas para fins de contagem do prazo decadencial, entendendo necessário que a unidade de origem verificasse e confirmasse a existência de retenções no período a que se refere a autuação. Por meio de informação fiscal, juntado às folhas 1116 a 1118, a unidade de origem confirmou as retenções de COFINS dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2004, devolvendo o processo ao CARF, sendo desta vez a mim distribuído para análise e voto. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora. Com a palavra, patrono. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiras, bom dia. Bom,
como bem relatado pela nobre conselheira, o mérito desse processo já foi basicamente decidido por meio da primeira diligência realizada. Tá? No procedimento de revisão, a autoridade administrativa chegou à conclusão, pela redução do principal de R$ 2.405.698 para R$ 1.023.023. Então, com relação a esse particular, a contribuinte não se insurgiu contra o resultado da diligência e, portanto, o mérito é basicamente esse. O que resta discutir nesse processo é a questão da decadência do auto de infração, propriamente dito, né? Então, o que nós arguímos, em primeiro plano, é que as compensações efetuadas teriam natureza de pagamento. Em um segundo momento, já em sede de sustentação oral, no primeiro julgamento nesse CARF, nós arguímos e verificamos no próprio relatório da primeira auditoria fiscal, da primeira diligência, que haviam retenções efetuadas. Então, foi novamente baixado o processo de diligência e, nesse segundo relatório, confirmou-se efetivamente essas retenções para os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Bom, a grande discussão agora cinge-se em saber se as retenções têm ou não natureza de antecipação de pagamento para fins da contagem do prazo decadencial de que trata o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, acho que isso é uma matéria tranquila, eu não vou tomar muito tempo dos senhores e senhoras julgadoras, porque já é matéria, inclusive, sumulada pelo CARF, que aplica-se aí subsidiariamente a súmula CARF 123 e a súmula CARF 138. Então, uma vez considerando que as retenções equiparam-se ao pagamento antecipado do tributo, há que se aplicar, no caso em espécie, a decadência pela regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, né? Pelo menos com relação aos meses em que foi confirmadas essas retenções. Então, considerando que o lançamento se aperfeiçoou em dezembro de 2009, evidentemente que os lançamentos fiscais anteriores a dezembro de 2004 devem ser declarados decadentes. Então, é basicamente isso, senhores e senhoras. Muito obrigado aí pelo tempo disponível. Obrigado, doutor Antônio, com a palavra relatora. Bom, só para verificar se meu microfone está aberto. O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido. Conforme indicado no relatório, versam os presentes autos tanto de homologação de créditos pleiteados em PRDComp, quanto de lançamento fiscal derivado de tal fiscalização. Recurso voluntário pautado em 3 argumentos principais: ocorrências de decadência em relação ao lançamento efetuado, nos termos que o patrono acabou de mencionar, não incidência de juros de mora sobre multa de ofício, e as operações classificadas como venda para entrega futura e vendas em consignação seriam, de fato, faturamento antecipado, tendo a recorrente realizado o procedimento correto. Assim, passa-se a análise das questões de forma individualizada. Com relação à decadência do lançamento fiscal, conforme indicado no relatório, o recorrente alega que houve decadência no prazo de lançamento referente aos períodos de apuração até dezembro de 2004, visto que, em virtude das retenções sofridas, as quais se equivaleriam ao pagamento antecipado para fins de contagem do prazo, dever-se aplicar a regra contida no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Por entender que a questão era relevante, esta turma, ao analisar o processo, entendeu que seria necessário realizar diligência para comprovar tais retenções, o que foi devidamente confirmado pela unidade de origem, conforme se verifica pelo trecho abaixo retirado da informação fiscal, as folhas 1117 e 1118. Aí, só reforçando, né, a parte que está grifada, de que foram confirmadas as retenções entre maio e outubro. Né? Entendo que existe razão recorrente. Isso porque, ainda que a retenção não seja um instituto idêntico ao pagamento para fins do presente caso, ao ser confirmado
que os valores indicados pela recorrente foram, de fato, retidos, o que tais valores não podem ser exigidos novamente, resta configurado o pagamento parcial dos tributos devidos, o que atrai a aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Igualmente, é o que dispõe, ainda que para fins de imposto de renda, a súmula CARF 123. Como bem destacou o redator do voto vencedor da resolução CARF 34.01.001.174, acolhido por essa turma nos presentes autos, a Lei 10.833 prevê determinadas hipóteses em que o tomador de serviço pelo adquirente de bens, na condição de fonte pagadora, deverá realizar retenção dos valores correspondentes a COFINS. Nestes casos, as contribuições são retidas e pagas pelo Tesouro Nacional, pela fonte pagadora, e tais valores são considerados uma antecipação de pagamento do valor devido a título de contribuição pelo contribuinte que sofreu a retenção, como prevêem os artigos 35 e 36 da lei. E aí eu destaco aqui para vocês. Vale observar que o único mês controverso foi dezembro de 2004, cujas retenções não foram reconhecidas pela fiscalização em razão de não terem sido declaradas em DACOM, mas apenas registradas em DIRF pelas fontes pagadoras. Ora, ainda que tal situação não seja ideal, entendo que a ausência do registro em DACOM não pode ser suficiente para afastar o conhecimento da retenção. Isso porque, nos termos dos suprastados artigos 135 e 136 da Lei 10.833, em se tratando de tributo retido na fonte, é de responsabilidade do órgão público tomador do serviço ou adquirente do bem apurar e realizar a retenção, sendo esta a informação primordial a ser acatada. Assim, acolho parcialmente o resultado da diligência para, além dos períodos reconhecidos pela fiscalização, maio a outubro de 2004, reconhecer também as retenções sofridas em dezembro. Por tal razão, considerando que a recorrente teve ciência do auto de infração apenas em 8 de dezembro de 2009, conforme comprovado a folha 612 dos autos, cujo período de apuração compreendia apenas os meses de março a dezembro de 2004, forçoso concluir que o lançamento foi completamente atingido pela decadência, de modo que o mesmo deve ser afastado. Presidente, não sei, acho que talvez valha a pena votarmos a preliminar ou continuo? Podemos voltar a preliminar, se eu não acho importante, acho que seria bom também, até porque já aqui, eu tenho até uma dúvida, a doutora fala que o período de apuração do auto de infração compreendia os meses de março a dezembro, só que afasta completamente o lançamento para atingir pela decadência, mas em novembro não houve pagamento para novembro. Bom, então a gente poderia deixar novembro. Eu pensei que o problema é que, assim, né, aqui, ainda que parcial, o que acontece é que teve antecipação de pagamento, então, ainda que eu não posso aplicar duas regras de decadência para o auto de infração. Se tem retenção, teve pagamento parcial, eu entendo que mantenha essa regra, ainda que não tenha adiantamento de novembro, porque aqui a gente está falando do crédito tributário, e não do pagamento individualizado. Os lançamentos não foram feitos de forma individualizada. O lançamento é mensal, né? A apuração é mensal. E aí eu entendo que aqui prevalece a regra de 150, porque eu não posso aplicar duas regras de decadência no mesmo auto. A gente não está aplicando duas regras de decadência, estamos aplicando uma só. Só que essa aplicação, não sei se era isso que o conselheiro Leonardo queria dizer, ela é aplicada a cada período de competência. Então, você verifica período a período o que é que está acontecendo. Então, os períodos de maio a outubro, verdade, esses períodos decaíram. Dezembro também decaiu. Mas o período de novembro não decaiu, não houve pagamento, então esse período de apuração, ele se rege por uma outra regra, entendeu? A questão é que para cada período você tem que avaliar qual a regra que deve ser aplicada, é o meu entendimento. Não sei se mais alguém quer se manifestar, quer pedir a palavra, acho que não. Bom, então vamos, como sugeriu a doutora, né, acho que já mostrou que é uma boa opção, vamos fazer uma votação, então. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para eu registrar esses resultados, só um segundo. Bom, temos uma divergência, então, em relação ao período de competência de novembro de 2004. Eu apresento. Pois não, Ronaldo? Eu não consegui abrir aqui o auto de infração. Realmente houve lançamento em novembro? Eu estou me guiando aqui pelo voto. Porque
Resultado da Porque o voto fala o diligência... seguinte: considerando que a recorrente teve ciência do auto de infração apenas em 8 de dezembro, cujo período de apuração compreendia apenas os meses de março a dezembro. Mas eu pergunto à doutora Fernanda para esclarecer. Eu estou abrindo alto aqui para esclarecer. Vamos lá, que esse foi o processo que eu fiz faz bastante tempo. Vamos lá. Que esse foi um processo que ele já foi pautar. Esse era daqueles processos que retornaram por causa do valor agora. Então, memória pode falhar. É porque, curiosamente, o resultado da diligência não se refere a novembro. Ele deveria, se não tivesse retenção, registrar o mês de novembro e zerar ali, né, valor retido. Uhum. Só um minutinho que está travando agora o arquivo. Eu não sei se o patrono tem essa informação de cabeça. Informação, doutora? Com relação a se houve lançamento em novembro de 2004 ou se foi só os demais meses, porque o resultado da diligência é silente com relação a novembro. E aí veio a dúvida. Novembro teve um lançamento, inclusive na diligência ele foi mantido na integralidade. Foi lançado um valor de 70 mil e permaneceu mesmo depois da primeira diligência. Novembro e dezembro teve lançamento. Obrigado. Obrigada, era isso mesmo. Então, pronto, respondida a sua pergunta, Ronaldo. Obrigada. Ok. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Doutor Oswaldo? Com a divergência. Doutor Ronaldo? Com a divergência, senhor presidente. Doutor Leonardo? Com a divergência, presidente. Ok. Doutora Fernanda, próximo item, por favor. Sim. Presidente, eu posso até ajustar já aqui, porque aí ninguém precisa fazer nenhum tipo de declaração, nem ajuste. Ok, então ótimo, novembro Obrigado. permanece. Então, aplica-se a novembro a regra do artigo 173 do CTN. Ok. Vamos adiante. Senhor presidente, só uma Pois não, doutor Antônio, por favor. Dezembro também teve lançamento, tá? E não, mas dezembro a gente afastou. Tá. O único período que não foi atingido pela decadência foi novembro, porque como não teve retenção em novembro, então o que foi votado foi que prevalece a regra do 173. Os demais, 175, 150, parágrafo 4º, e, portanto, atingidos pela decadência. Mas dezembro teve lançamento e não teve retenção. Doutor, o senhor está prestando atenção no julgamento? Nós fizemos uma análise diferenciada desses casos agora. Não, doutor, se o senhor observar, o que aconteceu? A doutora Fernanda trouxe aqui no relatório dela uma tabelinha, né? Ela colou aqui no relatório, porque talvez o doutor, não sei, não esteja vendo. O que aconteceu? A doutora Fernanda pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas o valor da COFINS informado da DACOM foi 0. Só que a doutora Fernanda explicou que ela acolheu o valor de COFINS que está informado em DIF, de R$ 108. É isso, doutora? É isso mesmo. Uhum. Isso. Então houve realmente, então dezembro realmente está decaído, doutor Antônio. Pode prosseguir, doutora Fernanda. Não, dezembro está decaído. Isso já, desde o início do meu voto, foi consignado. Posso prosseguir, né? Do mérito. Né? Considerando que os presentes autos se referem também a PRV-Comp, independentemente da decisão da turma sobre a decadência do lançamento, faz-se necessário adentrar no mérito da discussão, cujo objeto se refere aos créditos de COFINS pleiteados nas operações classificadas como venda para entrega futura e vendas em consignação. Na visão da fiscalização, tais créditos não poderiam ser aproveitados em virtude de erro de escrituração, visto que o fato gerador teria ocorrido na emissão da nota fiscal, o que não ocorreu, visto que a recorrente adotou como critério de recolhimento dos tributos no momento da tradição, nos casos de venda para entrega futura,
e da data da venda da mercadoria pelo consignatário para terceiro, nos casos de venda em consignação. Por sua vez, a recorrente defende a retidão da escrituração e recolhimento dos tributos, visto que o faturamento antecipado e a mera remessa de produtos não teriam o condão de gerar incidência tributária por não ser operação de venda propriamente dita. Entendo que as duas modalidades de venda precisam ser avaliadas separadamente, visto que trazem elementos e análises específicas a serem enfrentadas. Ainda que tanto a fiscalização quanto o recorrente tenham meio que tentado resumir a regra como aplicável para os dois casos, na minha visão, elas são diferentes. E aí eu passo a explicar por quê. Vendas com faturamento antecipado. Diante dos fatos narrados, entendo que assiste razão à recorrente quanto às vendas com faturamento antecipado. Isso porque a legislação do imposto de renda da pessoa jurídica encampou as diretrizes contábeis da Lei de Sociedades Anônimas, estendendo-as às demais sociedades mercantis. Em decorrência, adotou como regra geral o regime econômico das mutações patrimoniais, denominado regime de competência, em contraposição ao regime financeiro ou de caixa, pelo qual as receitas e despesas de regra lançadas contra ingresso e saída de caixas ou bancos. Pelo regime de competência, as receitas são reconhecidas quando realizadas ou ganhas, embora não recebidas, e as despesas são apropriadas quando incorridas, ainda que não pagas. Lei 6.404, de 76, artigo 187, parágrafo 1º. Tal lógica possui repercussão sobre COFINS, visto que sua base de cálculo na sistemática não cumulativa é a receita bruta, utilizando-se, no artigo 1º da Lei 10.833, a expressão receita oferida. Todavia, isso não implica na conclusão de que o tributo segue as diretrizes do regime de caixa. Pelo contrário, ao verificar as instruções concedidas pela própria Receita Federal em seu site, no tópico referente à contribuição para o PIS e COFINS, do Guia de Orientações, encontra-se a seguinte determinação, que eu coloquei nos senhores. Está claro, portanto, que para as contribuições sociais, a regra geral é o regime de competência, que determina o reconhecimento das receitas quando realizadas, e não do regime de caixa, cujo reconhecimento ocorre diante do simples ingresso. Em um contrato de compra e venda, a propriedade só se adquire pelo comprador, sendo móvel ou bem, com a tradição, conforme dispõe o Código Civil. Artigo 1267. Desarte. No mesmo momento em que o vendedor deve registrar a operação de venda, surge para o comprador a obrigação de pagar pela mercadoria recebida, bem como de efetuar o registro da obrigação em sua contabilidade, tendo como contrapartida o ingresso dos bens nos estoques e respectivo crédito. É o que dispõe o inciso 2º do artigo 3º da Lei 10.833. Em relação aos bens e serviços, esse dispositivo estabelece como marco temporal a data de aquisição, assim compreendida como a data de transição dos produtos, ou da prestação de serviços, e não a do pagamento do crédito em favor do fornecedor. Mesmo entendimento, a DISIT da 8ª Região Fiscal já se manifestou sobre o tema em sede de consulta, de solução de consulta, que é a solução de consulta número 200 de 2009. Esta turma do CARF, em composição bastante semelhante à atual, com presença dos conselheiros Oswaldo, Lázaro e Leonardo, já enfrentou a matéria sobre a incidência das contribuições sobre o faturamento antecipado em volta de minha relatoria, com conclusão unânime no sentido de reconhecer como marco temporal a data de tradição dos produtos, conforme a resolução CARF 3401-001-998. Por fim, ainda que, a meu ver, não haja diferença de tratamento a ser aplicado, deve-se afastar as suspeitas levantadas pela fiscalização, as folhas 1070, de que não seria possível verificar se as vendas, de fato, se referiam a produtos não disponíveis em estoque, a fim de que fosse caracterizada a situação narrada pela recorrente, faturamento antecipado e não entrega futura, tendo em vista que foram juntadas provas nos autos que atestam a veracidade das informações, a saber, declarações de adquirentes que confirmam que a entrega da mercadoria não se deu na data da emissão das notas fiscais em razão de indisponibilidade dos produtos no estoque da recorrente, conforme se verifica pelas folhas 662 a 663, 698 a 700. Nesse sentido, entendo que os critérios pleiteados pela recorrente sobre as vendas com faturamento antecipado devem ser homologados e, consequentemente, eventual lançamento remanescente sobre estas afastado. Vendas em consignação. No caso das vendas em consignação, a recorrente defende que adotou o procedimento correto ao considerar como fato gerador das contribuições a data de venda dos produtos pelo consignatário a terceiro. Sua argumentação para contestar o entendimento da fiscalização
de que os recolhimentos deveriam ter ocorrido na data da remessa seria no sentido de que a consignação mercantil implica na detenção precária da mercadoria sem que houvesse venda efetiva ou transmissão da propriedade das mesmas, não havendo fato gerador a ser apurado. Nesse sentido, cita o artigo 534 do Código Civil e o entendimento do STJ no RESP 321, 681, Distrito Federal, na relatoria do ministro Benedito Gonçalves, para amparar sua atuação. Por outro lado, a fiscalização em sede de diligência demonstrou o critério em tese adotado pela recorrente, informado em suas manifestações, de que as vendas e a remessa e a venda teria acontecido basicamente no mesmo mês, não se comprova pela análise dos registros contábeis. E aí eu colaciono essa parte da diligência. Ora, entendo que a lógica adotada pela fiscalização no momento do despacho decisório e lançamento não é correta, visto que a natureza jurídica da consignação mercantil, definida no artigo 534 do Código Civil, é de operação em que determinada mercadoria é entregue por um contribuinte a outro contribuinte para que este as venda em prazo convencionado entre ambos, ou, caso não ocorra a venda de toda ou parte da mercadoria remetida, seja essa devolvida à origem sem que haja pagamento ou recebimento de qualquer valor. Portanto, a nota fiscal de remessa não seja fato gerador das contribuições, ainda que seja possível a incidência do IPI e ICMS, visto que os fatos geradores não dependem da venda efetiva ou faturamento. Assim, nestes casos, somente ocorre o faturamento quando as mercadorias forem efetivamente vendidas pelo consignatário a terceiros, consumidores finais, o que, em teoria, demonstra a correção da lógica trazida pela recorrente. Por outro lado, não pode a recorrente assumir data aleatória de suposta venda das mercadorias pelo consignatário a terceiro para fins de escrituração e recolhimento dos tributos e, consequentemente, tomada de crédito. Assim, ainda que a interpretação legal trazida no recurso voluntário seja correta, a questão de fundo a ser avaliada é probatória, principalmente considerando que as regras estabelecidas no artigo 170 do CTN para fins de crédito. Ou seja, como a mera remessa não é tributada, também não pode gerar créditos, tendo que ser confirmada a efetiva conversão da mesma em venda-faturamento para que tal situação seja possível. Diante disso, e considerando que a diligência realizada identificou divergências entre os fatos narrados pela recorrente e o que foi registrado em sua computabilidade no que se refere ao momento da venda efetiva e conversão da remessa em faturamento, entendo que não restam configurados a certeza e liquidez necessárias para a homologação dos créditos pleiteados deste tipo de operação, devendo ser mantida a decisão de piso. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para afastar o lançamento fiscal. Aqui era em sua totalidade, mas agora, na verdade, eu não tenho como confirmar e homologar somente os créditos referentes à venda com faturamento antecipado. Então, na verdade, aqui eu preciso ajustar o meu dispositivo final em função de novembro e nós vamos ter que deixar para a questão da liquidação, porque eu não tenho como verificar agora se o que sobrou de novembro, que foi o único mês que o auto persiste, tem algum tipo de lançamento sobre venda em consignação. Então, com relação a isso, a gente vai ter que dar uma decisão ilíquida, porque isso não foi devidamente especificado pela fiscalização de forma individualizada por mês. Né? Então, lançamento prevalece apenas o mês de novembro, que não decaiu, desde que o lançamento se refira à venda em consignação. E aí, o argumento que eu acabei não enfrentando, porque no meu voto inicial não era necessário, mas a questão do juros sobre multa, isso já é simulado pelo CARF, deve ser mantido, eu não tenho como não me manifestar dessa forma, né? E com relação às decompes, eu vou a homologação parcial, como está aqui já colocado, homologando-se apenas os créditos referentes à venda com faturamento antecipado. Esse é meu voto, presidente. Não sei se ficou confuso, se alguém precisa de algum tipo de esclarecimento, eu estou à disposição. Obrigado, doutora Fernanda. Como sugestão, podemos todos discutir, eu imagino que a gente poderia fazer o seguinte, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para, acolher a preliminar de decadência em relação às competências de maio a outubro e dezembro de 2004, e 2,
afastar da base de cálculo do lançamento a apuração de débitos referente às vendas com faturamento antecipado. Com base nessa decisão, aí a unidade preparadora vai fazer a liquidação. Perfeito. E aí a questão da parte da homologação do que se refere ao perder comp continua igual, porque meu posicionamento é mantido, né? Enfim, não sei se todos concordam, a gente já está discutindo na redação, mas na verdade os outros nem se manifestaram se concordam ou não com a minha análise. Bom, mas em relação... ficar bem mais claro mesmo. Em relação aos fundamentos expostos pela doutora Fernanda, em relação à proposta de redação que foi sugerida, temos alguma discordância? Alguém quer se manifestar? Não, né? Ok, então, deixa só eu colocar, por favor, isso aqui por escrito. Presidente, se me permite, eu acho que tinha que ser algo assim, dar-lhe parcial provimento ao recurso voluntário em relação ao lançamento, né? E aí a gente separar a questão do lançamento, deixando claro o que a gente decidiu com o lançamento, e depois o que a gente decidiu na parte de homologação de decomp. Não pode fazer por capítulos, como o presidente está sugerindo? Não, isso é a mesma coisa, só deixar claro... Tal. B, tal. Uhum. Talvez caia tudo, né? A gente não sabe, não tem como ver aqui. Eu sei que muitas das vendas por consignação estavam relacionadas a julho, mas não sei, não é mencionado a totalidade, né? Então, assim, sei que parte delas não vão... Pessoal, vamos ver se a redação ficou conforme que eu tinha falado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para 1. Acolher a preliminar de decadência em relação às competências de maio a outubro de 2004 e dezembro de 2004. E 2. Afastar da base de cálculo do lançamento os débitos apurados sobre operações com faturamento antecipado. Fez sustentação oral o patrão do contribuinte, doutor Antônio Fernando Santos Barros, OAB número 25858, Goiás, escritório Santos Barros Advogados Associados. Ok? Perfeito. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhores. Obrigada. Próximo, bom, agora então nós podemos retornar à sequência normal do julgamento, sendo que os itens de número 1 a 23 da pauta do recorrente à lei combustíveis foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, nós iremos agora para o item 24 da pauta, recorrente Saraiva Livreiros, relator Dr. Leonardo Branco. Pois não, presidente, estou abrindo aqui. Se vocês olharem na minha pasta, eu disponibilizei para ajudar até
o registro dos votos com um arquivo de bloco de notas, discriminando quais processos seriam iguais e em que medida. Deixa eu abrir aqui primeiro. Está um pouquinho lento. É o Saraiva Apoio Insumos. Então, a gente tem alguns processos, o 24 e o 37 ao 40, é uma proposta de resolução, que eu já adianto, é um caso de ressarcimento de PIS, que é vinculado a uma declaração de compensação, em que o contribuinte visa o aproveitamento de créditos de PIS na DECOMP. Agora, os demais casos, todos eles são sobre insumos, e eu já adianto também que eu tenho uma proposta de nulidade, portanto, se a gente parar aqui, acabou, ou se a gente for superar a nulidade, eu tenho uma proposta de provimento parcial para todos os casos. O provimento parcial ele vai se distribuir nessas rubricas que eu coloquei aqui entre os processos, né? Então, eu acho que assim fica mais fácil até de visualizar. Então, eu proponho a gente começar pelo 24, que é o primeiro, né? Então, vou abrir o processo, item da pauta número 24, presidente. Só uma dúvida. Essa proposta de nulidade por ausência de fundamentação é apenas para os itens 46, 47, 41, 42 a 45. São todos esses que discutem insumos, né? 46, não 47, atinge 41, 42 os da, 45. Os da resolução. Tá. Exato. Exato. Exceto aqueles que são resolução, exato. Então, eu começo, então, pelo item 24, que é resolução, e aqui eu não trato de questão de nulidade. Até, presidente, se eu puder ir direto ao voto, porque eu acho que ele é mais tranquilo, né? Então... Claro. Acho que eu já adiantei aqui mais ou menos qual que é a questão. Então, a matéria em apreço não é nova ao CARF, já tem sido objeto de análise de outras turmas, né? Trago uma delas, né, o acórdão 3201-003041, de relatoria do conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que restou, assim, emendado. Vocês podem perceber que, nesse caso, ele deu um provimento parcial, uma decisão que a gente tem considerado como ilíquida, né, para que a unidade ela faça a discriminação das rubricas. Mas aqui existem algumas dúvidas sobre análise de documentos. Como é dúvida, eu estou propondo a gente baixar em diligência, né, para a unidade, mas se vocês acharem interessante provimento parcial também, eu estou aberto à discussão. Então, a unidade de origem, o caso é o mesmo, né? Não analisou o mérito do pedido de ressarcimento e da compensação declarada, sob o fundamento de existência de uma ação judicial. A DRJ manteve integralmente o despacho decisório. Nos autos não constam os elementos que permitam aferir rigidez do crédito. As ações declaratórias de fato transitaram em julgado em 2014, no STJ. Houve um pedido, inclusive, de desistência de recurso especial. E as situações são as seguintes. Primeiro, se haveria ou não concomitância. Em segundo lugar, na hipótese de afastamento da concomitância, se restaria possível a alteração dos valores dos créditos. Como aqui teve superveniência de trânsito em julgado, a gente deixa de discutir concomitância, né? O trânsito em julgado faz restabelecer a análise do mérito. E aí a nossa resposta seria assim, né? Que a gente vai analisar a extensão do trânsito, né? Então, não se suscitou nos autos concomitância pela autoridade fiscal, tampouco serve de julgamento da DRJ. Pesquisa realizada no site da internet nos traz este resultado que eu transcrevo, que é o mesmo resultado trazido pelo conselheiro Paulo Moreira. Também trago o resultado da outra ação, né, quanto ao PIS, que teve destino semelhante. E os excertos, na finalzinho da página 10, transcritos, eles permitem constatar que os objetos das ações que versaram sobre PIS e COFINS foram delimitados pela majoração da base de cálculo da contribuição sobre a totalidade das receitas, né? Cumpre apontar que a recorrente não logrou êxito na ação declaratória, na decisão de primeiro grau e na apelação no TRF. No processo administrativo, pleiteou ressarcimento do saldo credor remanescente dos pontos de débitos da contribuição ao final do trimestre e suscitou que o crédito se referia exclusivamente a vendas de livros no mercado interno, o que teria alíquota zero. As ações têm objetos distintos, né? Eu prossigo aqui.
o despacho decisório... e esse é o ponto. O despacho decisório está assentado no fundamento de que o saldo credor passível de ressarcimento é resultado direto do tipo de receita que estiver vinculado. No caso, a receita não tributada no mercado interno. Então, eu trago também a transcrição na página 11, no finalzinho. Estou tentando resumir, né? E na página 12, eu volto ao voto dizendo o seguinte: a recorrente sustenta que os créditos objeto do pedido de ressarcimento são resultantes da venda de livros no mercado interno, a Saraiva, né? Operação sobre a qual a contribuição incide a alíquota zero, portanto, não integrariam a base de cálculo. Entendo, na página 13, no comecinho, que o crédito pleiteado é passível de alteração pela base de cálculo do PIS e da COFINS, ou, em outras palavras, a dimensão da receita pode, de fato, afetar o valor do crédito. O valor do saldo credor de contribuição PIS e COFINS, nos termos da legislação, somente pode ser ressarcido ou compensado no encerramento do trimestre calendário, após a dedução do débito da própria contribuição. Faço também a transcrição desses dispositivos que faço referência. Na página 14, eu digo, da interpretação dos dispositivos, resulta que o procedimento passa primeiro pela etapa de deduzir o saldo credor do débito apurado da contribuição do período, que implica afirmar que, se o saldo do valor do débito estiver sob discussão judicial, em especial sobre a extensão da base de cálculo, seria lógico deduzir que o valor do saldo credor apurado estará passível de alteração em razão do resultado da ação judicial, que, como vimos, transitou em julgado, né? Existem documentos que apontam para a natureza do crédito, a ponto de se atestar a veracidade da alegação. Importa notar também que a autoridade fiscal encarregada do despacho decisório não analisou o seu mérito. Assim, encontro razões para afirmar a alterabilidade dos créditos pleiteados em razão do resultado da ação judicial, ainda que afastada a concomitância, que, como eu disse, a gente poderia superar em virtude da coisa julgada. Em conteste, o resultado da ação declaratória em que se buscava provimento para afastar o alargamento da base de cálculo da contribuição. O trânsito em julgado aconteceu em 2014, antes do julgamento da própria manifestação de conformidade. Cabe, então, enfrentar a seguinte matéria: afastados os fundamentos da DERAT e DRJ para negar o pedido de ressarcimento e considerar não declarada a DECOMP, se sustentam os argumentos da recorrente, não houve enfrentamento de mérito do PERDICOMP, não constam dos autos do conjunto probatório da certeza dos créditos alegados. O direito do ressarcimento, trago aqui a legislação também, entendo que a vedação ao pedido de ressarcimento dos parágrafos 3º e 4º do artigo 32 da Instrução Normativa 1300, cuja vigência é posterior à data do protocolo da PERDICOMP, já não se sustentava no julgamento da manifestação de inconformidade, à vista da decisão transitando em julgado a ação declaratória. A vedação ao ressarcimento deve ser interpretada à luz da vedação à compensação, evidentemente. Então, em conteste que o fundamento, eu estou aqui na página 16, ainda lendo a transcrição, em conteste que o fundamento para tal decisão encontrava-se superado por ocasião do acórdão da DRJ. Outra deveria ter sido a decisão recorrida. Outra banda, a recorrente não colacionou documentos, então pode ser relevante para alguém aqui no colegiado, que apontam para a natureza dos créditos que alega tratar-se de vendas de livros do mercado interno, a alíquota zero do PIS e da COFINS. Assim, conquanto o trânsito em julgado implica análise de mérito e encontro de contas entre débitos, e no caso, o saldo credor apurado nos termos da legislação do processo não se encontra maduro pela decisão desse conselho, optou aqui o conselheiro a dar provimento parcial para que a unidade aferisse os créditos. Então, a gente está discutindo aqui que, na verdade, havia aqui uma ideia de concomitância, mas a gente já pegou o processo em sede de trânsito em julgado. E, a bem da verdade, o trânsito em julgado aconteceu antes do julgamento da própria manifestação de conformidade. Eu acho que não é o caso de provimento parcial, num caso como esse, mas atendendo, de fato, ao trânsito em julgado, a coisa julgada, entendo que, ao invés de parcial provimento, está-se diante de dúvida a respeito dos fatos. E não havendo causa de nulidade, eu não vejo nenhuma causa de nulidade, que ensejaria, assim, em caso de novo despacho decisório, como disse o conselheiro que eu estou citando, um novel contencioso administrativo,
caso evidentemente dentro do lustro decadencial, o reexame à luz dos fatos acima expendidos demanda diligência específica para essa finalidade. Então, presidente, eu voto por converter esse julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos da unidade, e aí eu faço a grande ressalva, né? À luz das provas juntadas nos autos até esse momento, realizar análise dos créditos sem insuficiência para extinguir os débitos. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. É a matéria que... Doutor Luiz Felipe? O senhor está com a câmera desligada? Ele está cinza, né? Não aparece aqui para mim, não, presidente. A gente... Isaías, por favor. Sim, presidente. Aparece para mim como ligado, presidente. Isaías, você aí na sua tela, você consegue ver a câmera do doutor Luiz Felipe? Não, presidente, não consigo. O problema, Luiz Felipe, é que pode ser que ninguém aqui te veja, mas o apoio e o Leonardo precisam te ver, porque eles estão gravando a sessão. Eu vou sair, então, presidente, e entrar de novo. Você acompanhou toda a leitura, né? 100%. Tá ótimo. Vê se você consegue sair e voltar, se consegue aparecer, por favor. Agora sim. Bem, eu tenho que entrar com ela aberta, porque se fechar ela, eu não consigo direcionar para abrir ou fechar aqui a câmera, só o microfone. Tranquilo, mas agora está resolvido. Bom, essa questão aqui já foi colocada inúmeras vezes, né? Eu sou voto vencido aqui, né? Acho que é 7-1. Eu tenho aquele entendimento de que só o esclarecimento aqui foi despacho eletrônico, né? Não teve fiscalização. É por isso mesmo, exato. Então, eu entenderia que seria o caso de superar a questão da concomitância e se emitir novo despacho decisório, seria um provimento parcial já afastando essa questão. Até porque a questão da concomitância, ela é controvertida. Tem por exemplo, a PFN mesmo, ela entende que, uma vez proposta a ação, não importa se transitou em julgado ou não, é para declarar concomitância. Existe uma linha dentro do CARF que entende que não, que a súmula ela se refere à existência simultânea de duas ações, na justiça e na administrativa. E qual é o objetivo da súmula da concomitância? Né? Evitar decisões conflitantes. O objetivo dela é esse. Aqui, no caso, não haveria esse risco, porque a gente está seguindo a decisão judicial, então não tem como haver esse conflito. Mas, de qualquer forma, existe uma linha de entendimento que, se você for ler ao pé da letra, literalmente, o que está na súmula, diria que seria um caso de concomitância, né? Mas, enfim, há essa divergência. Então, de repente, seria interessante firmar o posicionamento para... Eu até entendo, tenho uma certa dúvida, mas até me inclinaria, poderia acolher para não termos outro voto vencedor, nem disputa nada, para a gente dar o provimento parcial, deixar definitiva essa decisão, e partir para um novo despacho decisório. Temos o entendimento, a conselheira Fernanda tem o entendimento, né, de que não seria possível coexistir no mesmo processo dois despachos decisórios se não houve a declaração de nulidade. Daí o doutor Leonardo já explicou que não há motivos para declarar nulidade.
Enfim, assunto já mais do que debatido aqui, mas, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para Leonardo e, em seguida, para o Ronaldo, que pediram para falar. É só para endossar realmente, né? O conselheiro Paulo ele foi nesse caminho, né? Ele deu provimento parcial, não declarou nulidade, e na determinação dele deveria ser proferido um novo despacho decisório e, eventualmente, ele inauguraria um novo contencioso, né? É na linha que o Lázaro coloca. Então, é uma linha super defensável, inclusive eu tenho feito a mesma coisa. Se o relator propõe provimento parcial e a turma entende dessa forma, eu tenho aderido, porque o resultado prático, né, acaba sendo mais ou menos o mesmo. Mas, nesse caso aqui, minha proposta é um pouco intermediária, porque, à luz dessa falta de documentação, eu digo, para que analise numa diligência só à luz dos processos já juntados nos autos até esse momento, né? Então, perfeito. Também não vou me opor, nem fazer voto vencedor, nem nada, nem declaração de voto. Só então, encerrando, né, doutor Ronaldo, por favor, para a gente partir para a votação. Senhor presidente, primeiro ponto é o seguinte, eu concordo com essa linha propugnada pelo presidente de que a concomitância, pouco importa, nos termos em que está definida a questão da renúncia ou desistência do contencioso administrativo, o que importa não é a concomitância, está ainda o processo, mas é se houve, em algum momento, uma concomitância. Então, esse ponto nós já discutimos aqui, mas eu mesmo não fiquei muito convencido, não. Eu estou um pouco nessa linha também. Mas eu acho que aqui o importante é o seguinte, quando o conselheiro diz reexamine o despacho decisório, exatamente o que se pretende com isso da unidade de origem? Reexaminar quer dizer fazer outro. Então, o que está fazendo com o anterior? Bem, eu acho assim, que o termo reexamine o despacho decisório talvez não seja a melhor. De qualquer forma, diligência nós podemos fazer em qualquer grau, em qualquer nível que tiver o processo. Está aqui no CAF. Nós queremos uma diligência, porque a diligência é um instrumento do julgador. É um instrumento do julgamento. Eu não estou pedindo para quem proferiu aquele despacho faça outro, ou emende, ou altere. Quem fez, está lá. Agora, para a gente aqui, só vamos deixar aquele despacho, reformar ou anular. Agora, a diligência nada tem a ver com isso, do meu ponto de vista. Diligência, você vai trazer esclarecimentos para subsidiar o nosso julgamento. Então, nesse sentido, nós podemos fazer uma diligência, não precisar reexamine o despacho decisório, inclusive porque não são órgãos, né, mas são unidades independentes. Quem faz normalmente o despacho decisório não é o mesmo setor, não sei se todo mundo está familiarizado como é que as delegacias. Tem um setor que faz despacho decisório, analisa como se fosse uma espécie de julgamentozinho, e tem um setor de fiscalização que faz diligência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, sou favorável à diligência, sim, mas tirar essa expressão reexamine o despacho decisório, a diligência para esclarecer isso diante dessas novas provas, como o conselheiro relator colocou aí no final. Obrigado, conselheiro Ronaldo. Antes de passar a palavra para a conselheira Fernanda, eu só queria perguntar ao conselheiro Leonardo que você acha que precisa retirar essa expressão para que reexamine o despacho decisório, ou quer modificar, ou acha que deve manter? Posso retirar. Agora, a linha do conselheiro Ronaldo parece que é mais próxima do conselheiro Paulo Moreira, né?
E essa parte do reexame do despacho decisório é exatamente o pedido do conselheiro Paulo, né? Então, eu não sei, acaba sendo um reexame, mas eu não me importo, eu posso realmente tirar. Até seria interessante, conselheiro Ronaldo, ter uma declaração de voto sua, explicitando sua posição. Acho muito importante, até para a gente amadurecer, né? Como o Lázaro falou, né? É bom que a gente tenha bem firmado uma posição aqui na turma, né? Então, seria muito bem-vindo. Eu não sei se tem grandes diferenças também, às vezes um erro de terminológico, mas não sei se faz grande diferença, enfim. Doutora Fernanda, com a palavra. O presidente adiantou a minha posição, eu vou ser bem breve. Eu só acho que, assim, nós combinamos sobre a necessidade de nós termos um posicionamento sobre esse assunto. Mas toda sessão a gente volta a discutir e as pessoas darem opinião sobre esse assunto. Então, assim, já sabemos que o presidente vota de um jeito, a gente já sabe como eu voto, e eu acho que nós já passamos por esse processo tantas vezes que, se o objetivo é fixar entendimento, todos têm que se comprometer a não levantar a questão novamente. Senão a gente nunca vai sair do lugar, e toda essa preocupação com fixar entendimento, ela é inócua. Obrigado, doutora. Bom, acompanhando essa linha, acho que já temos aqui, não sei se todo mundo mudou, a posição que temos aqui, a minha é a única por dar provimento parcial, e a de todos os demais é converter em diligência. Alguém mudou esse entendimento? Não. Então... Presidente, eu só acho que, do jeito que está redigido, retorno dos autos da unidade de origem para que reexamine o despacho decisório, eu concordo com o conselheiro Ronaldo, parece que você está misturando as duas coisas, né? A impressão que me dá é que é um reexame para a emissão de um outro, então parece que fica no meio do caminho, né? Então, mas eu acompanho o disso. Eu vou até, porque realmente, para mim é indiferente aqui, eu vou tirar reexamine até acima. Então, a unidade de origem para que proceda a verificação, eu acho que fica mais tranquilo. Legal. Perfeito. Só um segundo aqui para eu redigir o acordo, deixa só eu... Pronto. Bom, então vamos repetir o mesmo resultado dos outros julgamentos, né? Peguei aqui igualzinho. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Lázaro Tonso Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo despacho decisório. Como a gente já tinha decidido mês passado. Doutor Leonardo, então, esse resultado, ele vale para os itens 24... Que é paradigma, né? Que é paradigma, né? 37 a 40 não são paradigma. Exato. Ah, tá. Realmente. 37, ok. 38. Ok também. 39. E o 40. Então, agora iremos para item 41. Qual o próximo, doutor Leonardo?
41 até 47, eu proporia abrir ou 46 ou 47, porque eles tratam de insumos em maior extensão. Ah, tá. Perfeito. Então vamos para o 46. Perfeito. Item 46 da pauta em julgamento. Da mesma forma, presidente, se eu puder ir direto para o voto, eu acho que ele ficou bem claro. Qualquer coisa a gente volta. Então, presidente, eu conheço o recurso. No mérito, em fevereiro de 2018, eu trato do julgamento do STJ a respeito dos insumos, trago os prolegômenos aqui a respeito do conceito de insumos que nós conhecemos. E começo. Então, eu estou na página 10, no final da página 10 do item 46 da pauta, os ajustes negativos de créditos. Então, apesar de indicar a rubrica ajuste negativo de créditos no título de uma parte do seu recurso, a recorrente não apresenta fundamentos específicos para atacar a referida rubrica, de sorte que deixo manifestar sobre a questão dos créditos sobre energia elétrica, né? Então, o despacho foi hialino ao indicar que as glosas se deveram por duas causas distintas. Primeiro, as notas fiscais de consumo de energia elétrica, em que figura como consumidor empresa distinta de contribuinte, e dois, notas fiscais de consumo de energia elétrica não apresentadas à autoridade fiscal. A recorrente restringe a afirmar: no item referente aos créditos de energia elétrica, como destacar que a matéria já foi rebatida pelos argumentos citados nos itens acima, motivo pelos quais tais créditos não podem ser desconsiderados. No tocante à ausência de parte dos documentos, tal não procede, pois ainda que não tenham nos autos documentos específicos, certo é que a documentação constante nos autos já demonstra a rigidez do crédito. Em sua inconformidade, resta esclarecido que se trata de energia elétrica utilizada em estabelecimentos locados, conforme documentos juntados aos autos. Com efeito, cotejando os endereços indicados nos contratos apresentados com os constantes nas contas de energia elétrica, verifica-se coincidência. Trago aqui, então, a cópia dos contratos, né? Assim, demonstrado que a energia elétrica era utilizada em estabelecimento da comercial da recorrente, deve ser reformada a decisão recorrida, pois aplicável a transcrição dos dispositivos legais. Segundo lugar, página 12, dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas. O despacho decisório ocupa-se da matéria nos itens 39 a 44. Lendo os parágrafos, observa-se que a autoridade fiscal glosou os créditos relativos a 7 contratos de locação, um por ter sido celebrado com pessoa física, outro por versar sobre vagas de garagem e outros 5 por falta de documentação comprobatória. A recorrente não ataca diretamente o acordo recorrido, limitando-se a afirmar que, com relação aos créditos de aluguéis de prédios locados à pessoa jurídica, exemplo do item anterior, a matéria também foi debatida. No tocante à ausência dos documentos, é o mesmo argumento, né, que nós vimos no item anterior. As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos admitem a apuração de créditos para os fins previstos na 10637 e na 10833, desde que atendidos todos os requisitos normativos e legais, entre eles o de serem efetivamente utilizados nas atividades da empresa. Sem a juntada de documentos pertinentes, não há como analisar o cumprimento dos requisitos legais, devendo ser mantida a glosa em relação a esses imóveis. De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato firmado com a Rei Park, não se pode negar que estacionamento é essencial para a atividade comercial da recorrente. Então, eu acho que esse arquivo aqui eu não trouxe, mas, presidente, só uma reforma, então, nesse arquivo que eu trouxe aqui. Eu falo a respeito dos créditos, mas a proposta ao final é negar provimento, porque se trata de empresa comercial, e isso não se coaduna com o artigo 3º da 10637 e da 10833. Eu acabei colocando o artigo, a versão antiga desse caso.
Então, por exemplo, eu vou até poupar a leitura, eu vou ao final, então, eu conheço o recurso para negar provimento, porque, apesar de reconhecer algumas rubricas como passíveis de crédito, como energia elétrica, frete, aluguel em relação ao contrato de estacionamento, pagamento de direito autoral, tudo isso se refere a contrato de uma empresa comercial. Então, não é atividade industrial nem de serviço, e por isso eu nego provimento ao recurso. Deixa eu subir só o arquivo correto. Havia uma proposta de nulidade, não é? Mas não há nulidade. Nesse caso aqui não tem a nulidade, presidente. Esse aqui é o arquivo antigo. Peraí, deixa eu subir o correto. E pelo que eu estou vendo aqui, está concedendo crédito para direito autoral. Até, eu falei, nossa, mas será que o conselheiro Leonardo não concedeu? E está aqui concedendo crédito. Todos esses casos aqui, eu acho que eu fiz indo direto para cada rubrica, mas sem atentar que era uma empresa comercial, né? E aí, por isso que eu tenho a nova versão. Mas é que nesse caso é a Saraiva editor, não o livreiro. Não, é o livreiro, é isso mesmo, livreiros editores, é isso mesmo. Ela tem o processo de produção de livro. E ela compra e ela faz a industrialização dos livros posteriormente, mas é ela que industrialização por encomenda dos livros, mas... Perdão. Eu coloquei aqui comercial, então onde tiver comercial é só apagar. Aí já acho que resolve. É que eu tinha colocado tudo, o prédio onde está a empresa comercial, aqui também está comercial. Foi isso que eu alterei depois. Então é o comercial que é o problemático. Tem toda a razão, Oswaldo. Então vamos lá, continuar. Então, despesas relativas a aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas também. Na página 13, as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos admitem a apuração de créditos para fins previstos nos artigos tais, desde que atendidos todos os requisitos normativos legais. De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato firmado com a Rei Park, não se pode negar que o estacionamento é essencial para a atividade. Aí tira o comercial, esse é o ponto devendo ser revertida a glosa desses valores específicos. Dos créditos de frete nas operações de venda. A autoridade fiscal glosou integralmente os créditos lançados sobre essa rubrica por falta de previsão legal, conforme itens 45 e 48 do despacho decisório. Faço a transcrição. A contribuinte alega que trata-se de frete pago pelo transporte do papel até as gráficas que realizam a impressão dos livros. Conforme os precedentes desse caso, é reconhecida a possibilidade de tomada de crédito sobre o frete pago na transferência de insumos. Por todos, trago o acórdão 3301-007-401, de relatoria do conselheiro Winderley. Eu faço a transcrição. Eu vou para a página 16. Neste aspecto, voto por reverter a glosa da referida rubrica. Na página 16, dos créditos referentes ao pagamento de direitos autorais. Então, ocupantes da matéria nos itens 28 a 33 do despacho decisório, informam a autoridade fiscal haver desconsiderado as notas fiscais relativas a contratos, direitos de publicação ou licença de conteúdo, porque essa espécie de gasto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de creditamento previstas em lei. A defendente sustenta a tese de que essas despesas, por serem necessárias ao processo produtivo, integrando o custo de produção, se enquadrariam no conceito de insumo, gerando direito a crédito. Com razão, é recorrente, não se pode ignorar que a publicação de livros pressupõe pagamento de direitos autorais, de sorte que se trata de insumo essencial ao processo produtivo. Então, presidente, qual que é a atualização que estava errada aqui nesse arquivo? Primeiro, o comercial, expurgar todos os comerciais daqui do voto, e, em segundo lugar, a nulidade. De fato, o processo não tem questão de nulidade. Então, eu voto por dar parcial provimento para reverter a glosa referente às seguintes rubricas: energia elétrica, fretes, aluguéis em relação apenas aos contratos de estacionamentos e, por fim, pagamento de direitos autorais. Como eu voto. Alguém diverge?
Só um segundo aqui para eu poder proclamar o resultado. Quero copiar esse texto aqui do voto. Só que aí eu tenho que habilitar a edição. Então, o resultado fica: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa dos créditos referentes às seguintes rubricas: energia elétrica, fretes, aluguéis tão somente em relação ao contrato de estacionamento e 4, pagamento de direitos autorais. Correto? Isso mesmo. Eu só estou olhando aqui para ver qual é o que tem a nulidade. Vamos lá. Eu registrei isso para o item 46. Vale para o 47 também, exatamente igual, sem alteração. Pronto. Os itens 41 e 42 têm a questão da nulidade. Abri aqui o voto, então, do item 41, para a gente acompanhar. Pois não. Tem 41. Vou direto para o voto. Na página 7. Então, dos créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos. A recorrente alega que não há motivação para a glosa dos créditos, que inviabilizaria a defesa. Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o julgador atual indica os parágrafos 21 a 23 do despacho decisório como motivação da glosa dos créditos de bens utilizados como insumos. Então, essa é a motivação. Ao contrário do que alega a recorrente, a glosa de parte dos créditos por ela registrada sob essa rubrica no mês de janeiro de 2006 se encontra devidamente fundamentada no despacho decisório que se ocupa da matéria nos itens 21 a 23. De sua parte, consta no despacho decisório, trago os itens, né? Dos créditos de bem utilizados como insumos. 21 a 23 está aqui, com base nos arquivos foi elaborado o relatório, tendo como base o CFOP, informado para determinar quais aquisições de bens gerariam direito ao crédito citado. Os valores apurados são aqueles indicados no campo 2 das planilhas demonstrativas dos créditos de COFINS, as folhas 134, 136 e 138. As planilhas foram consideradas apenas as operações cujos CFOPs permitem a apuração de créditos para a rubrica em análise. Vale mencionar que para o mês de janeiro de 2006 foi glosado o valor excedente àquele apurado no relatório supracitado, conforme documento presente à folha tal. Para os demais meses deste trimestre foram aceitos os valores informados à contribuinte. E aí eu remeto então à folha 96, né? Trago aqui o modelo analítico do DACOM. De outra parte, indica os itens 24 a 26 do despacho decisório como motivação da glosa de créditos de serviços utilizados como insumos, né? E aí eu trago também os itens 24 a 26. Itens 24 a 26 que remetem, por sua vez, ao relatório elaborado à folha 97, que também traz como base o código CFOP, formado para determinadas aquisições de serviços que gerariam direito aos créditos.
trago, portanto, a folha 97, né? Também com o modelo analítico do DACOM. As folhas 134, 136 e 138, referidos nos dois momentos da fundamentação, a gente tem aqui a planilha geral de créditos, né, com a discriminação desses dados, né, créditos reconhecidos, valores informados pelo contribuinte e apurados pela fiscalização. Né? Então, eu vou até o final. E a página 12 do meu voto, como se verifica, tanto no acórdão recorrido como no despacho decisório, não se indicam quais foram os créditos glosados e por quais motivos. Né? Esse que é o ponto. Em relação ao ponto específico comum do entendimento já adotado por esta turma, ainda que em composição diversa da atual, consubstanciado no acórdão 3401-002-473, de relatoria do conselheiro Fernando Cleto. Né? Então, cabe ao agente fazendário ter apontado as operações vinculadas a quais CFOPs foram desconsiderados para efeito de créditos. A falta de motivação acarreta a sua nulidade. E eu transcrevo o voto do relator, né? Faço a transcrição. Então, não se vislumbra a identificação de quais operações vinculadas a quais CFOPs foram desconsideradas. Então, não existe como se identificar com clareza a razão das glosas efetuadas. Então, o contribuinte de fato foi prejudicado porque não lhe restou assegurado como elaborar a defesa específica para atacar o ponto controverso. Então, haveria aqui uma preterição do direito de defesa prevista no artigo 59 do decreto 70.235. Então, presidente, por esse motivo, para esse item específico, eu acabo por reconhecer a nulidade da decisão, né? Agora, a questão aqui a gente não pode fazer uma declaração de nulidade parcial e conhecer o mérito dos demais itens. Então, a proposta, nesse caso, seria reconhecimento de nulidade do despacho decisório em virtude de carência de fundamentação, né, podendo ser relançado desde que dentro do prazo, evidentemente, decadencial. Então, essas são as questões que estão aqui. Primeiro, se existe a nulidade ou não, se existe a fundamentação e suficiência para garantir a defesa. Em segundo lugar, a questão da declaração da nulidade do despacho decisório às inteiras, né, e não parcial. São as duas questões que a gente tem aqui. Então, eu voto inicialmente por acolher a decretação da nulidade. Teriam pontos, então, que estariam esclarecidos, sobre os quais acho que não. Nós não temos a teoria dos capítulos da decisão. Será que a nulidade não pode ser por capítulos? Pois é. A gente discutiu isso uma vez com o Carlos Pantaroli, né? Para ele, sim. Para ele é possível a decretação de nulidade parcial. Eu confesso que é uma matéria super complexa, que eu acho que merece um estudo maior, por minha parte, pelo menos. Mas, em princípio, eu não veria como fazer aqui um fatiamento da decisão, porque até é uma questão prática, como é que ficaria depois o processo, né? A gente vai ter uma parte declarada nula e o restante, como é que ficaria um recurso? Eu não sei, eu acredito que não seria possível em processo administrativo. Processo judicial a gente sabe que sim, né? Mas administrativo por falta de amparo legal. A menos que alguém já tenha um posicionamento mais claro a respeito, estou aberto ao debate. Não tem um estudo aprofundado realmente para... Conselheira Fernanda pediu a palavra. Eu não lembro dessa discussão com o Carlos, mas eu acompanho o relator no sentido de que eu acho que não faria muito sentido e traria uma complexidade extra para essa questão, porque, querendo ou não, quando a gente declara nulidade pelas razões A e B, a parte que não foi tocada, digamos assim, nada impede de que o órgão, quando retornar, ele se utilize dos fundamentos que ele já tem feito. Mas, com isso, o processo fica correto de ter uma decisão rígida e centrada com a resolução do caso para ser julgada no restante. A nulidade formal, né? Aqui.
Porque tem essa questão, quando a nulidade ela é formal, o órgão ele readquire integralmente o prazo de 5 anos para reavaliar. Se for nulidade material, aí ele perde. Mas aqui é falta de fundamentação, né? Eu acho que a gente só tem que deixar claro que tipo de nulidade é essa, se é formal ou material. Eu confesso que eu não sei, se alguém até quiser, se dispuser a pedir uma vista, seria só desses dois processos, né, que só o 41 e 42 que tem essa questão, né? Seria até interessante para a gente estudar isso um pouco mais a fundo, para saber, eu confesso minha ignorância, tá? Se é nulidade formal ou material, se ela pode ser declarada parcialmente ou não, e trazer um voto mais substancioso para isso, né, para a decisão. Eu fico super à disposição. Eu me disponho a analisar agora. O conselheiro Luiz Felipe pode. Desculpa, doutor Ronaldo, com a palavra. Me parece que o ponto que o conselheiro apontou é falta de motivação. Sendo falta de motivação, é um daqueles incisos do artigo 10 do Decreto 70.235. Correto? Lá, requisitos necessários, né, para o auto, né? Para o voto, ali fala de auto de infração, mas se entende que se aplica também, no caso de uma análise de pedido de restituição e compensação. Então, assim, o meu ponto de vista, quando há ausência de motivação, não se trata de motivação incorreta, ausência de motivação, aí nós temos uma nulidade formal. Agora, se nós temos uma motivação incompleta, uma motivação que vai num outro caminho, uma motivação errada, aí sim, nós poderíamos falar numa improcedência ou numa nulidade material. Mas a ausência ali, porque você veja, são requisitos para a existência do documento, no caso ali do despacho decisório. Então, eu entendo que, estando correto o que o conselheiro apontou, de uma ausência de motivação para esses itens aqui, né? Tem um item, aqui chega um certo momento, o conselheiro diz assim: como se verifica, tanto no acordo recorrido quanto no despacho decisório, não se indica quais os créditos glosados e por quais motivos. Então, aí, nesse ponto, eu entendo que é uma ausência de motivação e é uma nulidade formal. Eu acho que é nessa linha que o conselheiro está também, eu estaria com essa nulidade formal. Obrigado. Doutor Oswaldo, com a palavra. Sinceramente, relendo o acordo, eu tenho dúvidas se tem nulidade. O que a fiscalização fez? Ele foi pedir um crédito. Aí a fiscalização falou assim: tá bom, traz uma listagem aí dos créditos que você entende que você tem. O contribuinte foi lá e apresentou uma listagem. Ele falou assim: olha, nós estamos tratando de insumos, nós estamos tratando de conceito de insumo, né, contribuições não cumulativas. Ele olhou a CFOPs de nota fiscal e falou assim: olha, então quais os insumos, quais as operações que dão direito? As operações são aquisição de mercadorias, aquisição de serviços, industrialização por encomenda, industrialização de terceiros. Os outros CFOPs você não tem direito, porque são operações que não se enquadram como aquisição de mercadorias ou serviços. É isso que a fiscalização diz. Que é mais claro que isso? Está clara a acusação fiscal. Ele vai ter que dizer: não, peraí, eu tenho outra nota que tem uma operação fiscal, um outro CFOP, que sei lá o que empréstimo de mercadoria, que na verdade não é empréstimo de mercadoria, é qualquer outra coisa. Para mim, está bem. Ele não precisa dizer: eu glosei todos os CFOPs, eu glosei o CFOP, tal. Não, ele não precisa dizer isso. Até porque o contribuinte tem conhecimento dos CFOPs das notas fiscais, ele mesmo emite.
Para mim, o sentimento de defesa é falta de conhecimento, conhecimento, né? Proibir o conhecimento, que seria o primeiro caso, né? Conhecer a acusação, e o contribuinte conhecer 100% da acusação, ter direito de refutá-la, e o contribuinte ter 100% de direito de refutá-la, porque conhecia ela 100%, e o direito de ser ouvido, o direito de audiência, o direito de ter o que ele argumentou considerado. E teve. Para mim, não tem novidade aqui, não. Para mim é normal. Processo. Aliás, a gente está cansado de julgar processo de insumo em que a fiscalização diz assim, CFOP que não se enquadra em operação passível de crédito. E rasga tudo. Então está motivado. Isso é que está no item 25 lá. Nas referidas planilhas foram consideradas apenas as operações cujos CFPs permitem apuração de crédito para rubrica e análise. Temos pedido de palavra do conselheiro Leonardo. É isso mesmo. O pressuposto aqui é se tiver nulidade, a gente vai para esse debate, né? Agora, se não tiver, esse é o pressuposto. A gente já para por aqui e vai ter voto vencedor, né? Mas, de qualquer forma, saindo em vista ou sendo vencida essa proposta, eu acho interessante para os próximos casos a gente trazer um posicionamento sobre nulidade formal, material, parcial, total, né? Eu mesmo me comprometo também a estudar esse ponto. Mas no seu voto, doutor Leonardo, pelo que eu estou vendo aqui, você já preparou uma decisão para o caso de superar a nulidade, não foi isso? Sim. Então, a gente coloca em votação. Você não vai aderir à tese do doutor Oswaldo, então temos um voto divergente, não é isso? Perfeito, vamos colocar em votação. Do Fernando Cleto. Tá. Só um esclarecimento, porque eu não olhei os autos. Oswaldo, na sua visão, ele diz, digamos assim, a temática, a motivação da glosa, ainda que ele não tenha dito, foi na operação XYZ, é isso? Não consegui entender a pergunta. Consegue repetir? O que eu não olhei ali o relatório, mas o que eu quero saber é o seguinte, ele não faz individualmente dizendo, a glosa foi na operação 1, 2 e 3, mas ele fala, foram em todas as operações cuja matéria, cujo tipo de operação é essa. Perfeito. Ele diz assim, então tá. ele diz exatamente isso, não preciso nem tirar nem pôr, você disse perfeitamente o que ele disse. Beleza, então eu concordo com você. Ok. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, então, não vai ter vistas, né? Não. A gente vai... Tá. Eu vou Temos acompanhar o voto do doutor Leonardo e a divergência do doutor Oswaldo. Eu vou acompanhar a divergência. Doutora Fernanda? Eu vou acompanhar a divergência e só para chamar a atenção, na minha primeira decisão do dia de hoje, nós fizemos exatamente isso. A gente acabou dando uma decisão, em alguma medida até ilíquida, porque a gente sabia qual era a matéria, mas a gente não conseguia localizar dentro das glosas. Então, né, aqui segue a mesma regra. Ok, doutor Ronaldo. Acho que acabei invertendo até a ordem aí. Esse item 25, que foi reproduzido no voto do conselheiro, que é do item 25 da decisão, do despacho decisório, que o conselheiro Luiz Felipe apontou, demonstra que houve algum tipo de motivação, né? Não é uma ausência de motivação. Então, nesse caso aí, eu estou entendendo que não houve nulidade. Eu vou com a divergência. Perfeito. Se me permitir, então, até pela colegialidade, que nem no outro caso, para evitar voto vencedor, aquele trânsito todo, eu também vou fazer a alteração aqui, entender pela motivação, até prestígio aos argumentos que foram trazidos aqui pelos colegas. Perfeito. Muito bom. Então, vamos agora avançar na análise do mérito, não é isso? Exato. São todos aqueles itens que estão lá embaixo, mais um que é esse daqui, que eu vou ler agora, que está na página 15 do meu voto. Verifica-se da manifestação de inconformidade que vários dos créditos glosados se referem a insumos do processo produtivo da recorrente,
Então, é fácil verificar que o crédito apurado pela recorrente a título de bens utilizados como insumos está assim composto: papel, chapa de impressão de livro, tinta para impressão de livro, material de encadernação dos livros, filme, outros materiais de aplicação direta na fabricação do livro. Então, esses serviços tomados pela requerente são todos necessários para a produção do livro e, sendo assim, fazem parte dos custos de fabricação do produto, conforme atesta plano de contas da companhia abaixo transcrito, comprovado por meio de balancete. Então, verifica-se, portanto, a partir dos documentos apresentados nos autos, que deve ser dado provimento também para estas rubricas. Então, presidente, lá no final do voto, na página 23, eu vou adicionar uma rubrica, que é essa aqui. Então, eu vou dar provimento, assim como nos outros casos, para energia elétrica, fretes, aluguéis só em relação ao contrato de estacionamento, e item 4, as rubricas uh, 1 a 6, que são papel, chapa, tinta, encadernação, filme e outros materiais de aplicação direta na fabricação do livro. Tinha um item 4, na verdade, no outro, que era o pagamento de direitos autorais. Pronto, esse mesmo. Exato. Tá. Agora, a questão aqui é a seguinte. A motivação do despacho foi a questão dos CFOPs, né? Então, como colocado até pelo conselheiro Oswaldo, a matéria de defesa para ele, na verdade, não é alegar que os produtos fazem parte do processo produtivo ou podem ser classificados como insumos. Na verdade, a defesa dele teria que ser que algumas notas foram desclassificadas por conta do CFOP, mas eu nem sei o que seria. Ou alegar, como é que se defende disso? Ou alegar que houve um erro nessa classe. Por exemplo, o fisco disse que a nota número 001 tem o CFOP que não dá direito a crédito. Aí ele diz, não, olha aqui a nota 001. Ela tem o CFOP que dá direito a crédito. Não é? Eu acho que seria essa a matéria de defesa. Porque ele não contestou que determinados produtos não são insumos. Aí tudo bem, aí seria o que ele colocou aqui. Mas ele contestou o CFOP. Exatamente. Então, determinado produto pode até se ponderar como um insumo, mas ele está com um CFOP diferente. Por exemplo, o produto ainda foi um simples remessa, não sei. Então, eu entendo que essa defesa apresentada não se adequa à acusação que foi feita. Perfeito. Doutor Oswaldo? Não, eu só ia completar. Realmente, dialeticidade, né? O motivo da glosa foi, olha, você pode ter comprado livro, papel, você pode ter registrado em nota fiscal livro, papel, qualquer outra coisa, a título de simples remessa. Isso não é aquisição de mercadorias. Você pode ter registrado a título de sei lá o quê, exportação. Pode ter registrado a título de importação, qualquer outra coisa. Até a pergunta que eu ia fazer, pensando nisso, aí sim, ao invés de nulidade, baixar para uma diligência, essa listagem que a fiscalização cita, diz assim, olha, estou glosando todas as outras, com base numa lista que o contribuinte apresentou no procedimento fiscal. Se essa lista está aí. Mas também eu não sei em que ponto que a gente vai fazer a prova que o contribuinte, fazer o argumento que o contribuinte deixou de fazer, né? A gente olhar lá e você vai falar assim, não, o fisco realmente errou. Mas aí o contribuinte não disse nada também. Não sei, realmente, não sei. Mas eu penso como presidente, acho que realmente é caso talvez até de não conhecimento por falta de dialeticidade, né? O juiz está alegando uma coisa, ele está respondendo outra coisa. A impugnação tem que ser específica, né? Nos termos do Decreto-Lei 7235. No caso... Entendi, perfeito. Doutor Leonardo, algum comentário? Vamos abrir a votação, então?
Eu acho que dá para ser um pouco mais flexível aqui, porque se a gente for para o despacho decisório, ele fala que a glosa se referiu a determinadas rubricas, e ele fala expressamente que não seriam consideradas como insumos, né? Eu entendo o raciocínio, eu entendo. Eu adotei uma postura um pouco mais flexível aqui, na leitura do 14 ao 17 do decreto, mas é uma leitura possível, sim. Doutor Oswaldo, como era mesmo a sua proposta? Você tinha uma proposta de diligência? Ah, mas aí seria... Entendi, tá. Essa proposta de diligência seria meio que fazer a prova que o contribuinte teria que fazer. Ok. Doutor Leonardo entende a posição, mas entende que existiria também uma outra questão, né, onde poderia se abordar essa questão da... Essa questão, doutor Leonardo, talvez fosse assim, a apresentação de dois motivos, então, para a glosa, a questão de insumo e a questão do CFOP. Então, ele estaria se defendendo de um, mas não estaria se defendendo do outro. Então, haveria essa questão também. Ok, acho que a questão ficou clara para todos, né? Doutor Luiz Felipe, como vota? Eu vou acompanhar, então, presidente. Foi feita a alteração, né? Não, foi? Não. Então, tem uma divergência, então? Sim, sim. Tá, eu vou acompanhar a divergência, então. A divergência, só para entender, é não conhecimento? Não, negativa de provimento, porque você mesmo disse que a DRJ abordou esse tema, ela colocou duas pilastras, ele derrubou uma só. Então é só a negativa de provimento. Mas lá no início. Mas lá no início, porque assim, ok, a DRJ, ela avaliou só isso, mas a fiscalização inicialmente tinha avaliado por outro aspecto? Como eu falei, ela, no despacho decisório, ele fala a respeito dos CFLPs, mas também ele fala glosa de créditos que não seriam, dentro daquelas rubricas, insumos. E a defesa, de fato, ela vai para esse caminho. Só o caminho B, insumos. Mas uma coisa está relacionada à outra ou elas Sim, podem tá ser avaliadas separadamente? A partir da operação, ele presume qual que seria a rubrica. Exato. Obrigada. Conselheiro Luiz Felipe? Vou acompanhar a divergência, presidente. O conselheiro Oswaldo abriu a divergência. Conselheiro Ronaldo? Ficou um pouco confuso, mas pelo que eu entendi do que o conselheiro Oswaldo pontuou, estaria havendo dois motivos para a glosa e o contribuinte teria se pronunciado apenas em relação a um deles, não é? Então, nesse caso, eu vou acompanhar a divergência. Doutora Fernanda? Eu também tenho um pouco de dúvida nesse caso ainda, mas pelo que foi falado aqui, eu vou acompanhar a divergência. Bom, o doutor Leonardo relator, eu também acompanho a divergência. Então, poxa, eu não abri aqui a minha tabelinha de votos vencedores, mas conselheiro Oswaldo faz esse? Perfeito. A única coisa que eu sei é que eu não sou. Vamos lá, então. Essa tabelinha... Não, é brincadeira, mas é verdade. Eu acho que eu só perdia pro Lázaro, se eu não me engano, na lista. Nós temos duas decisões aqui, então vamos lá. Item 41, não é? 41 e 42, exatamente iguais. Acordam os membros do colegiado
Por unanimidade de votos em... Doutor Leonardo, o argumento, pedindo nulidade a alegação de nulidade foi de ofício? Sim, de ofício. Ele não fez esse pedido. Deixa eu só confirmar, mas eu acredito que... Porque aí eu não preciso nem registrar, né? Aliás, não, tem que registrar. Foi votado, né? Negou por unanimidade, né? É que o problema é que se foi de ofício... É que se foi de ofício, não precisa. Tirou. Não tem o que voltar. Tem que dar uma olhadinha, por favor, doutor Leonardo, se isso foi aqui, alegado pelo recorrente. Foi alegado que não haveria motivação para a glosa. Exato. Perfeito. Viabiliza a defesa. Foi alegado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade. E 2, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo Agassara de Araújo Branco, relator. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Resultado para os itens 41 e 42 da pauta. Então, conselheiro Leonardo, item 43. O item 43, 42 a 45 tem o mesmo resultado. E não tem a questão da nulidade. Tá. 42 é exatamente igual a 41. E os 43 a 45 é exatamente igual a 42, subtraindo a nulidade. Exato. Perfeito. Muito bom. Bom, com isso, então, nós encerramos amanhã. Vamos fazer, então, um intervalozinho de 10 minutos? Isso. Pronto. Isaías e Leonardo, então, peço que interrompam a gravação. 10 minutinhos a gente retoma para abrir a sessão da tarde.